Positivo. Pronto, boa noite a todos. Boa noite ao meu professor orientador Marcelo Cidrião. Boa noite à minha professora orientadora de metodologia, a doutora Simone Trindade. Aos membros da mesa, examinadora também, aos meus caros professores. Meu nome é Valbart, sou aluno de Direito da turma que iniciou em 2003, após eu ter feito uma outra faculdade na Unifor, né? Depois de ter terminado outro curso na Unifor, adentrei ao Direito. E vou falar um pouco, né, sobre a minha monografia, apresentar a minha monografia, que foi elaborada junto com os meus orientadores, que é sobre o incidente de sanidade mental no caso Adélio Bispo de Oliveira, né? Pronto, eu vou passar algumas informações do que foi feito, né, que foram referentes aos capítulos, vou pontuar alguns tópicos dos capítulos, foram 3 capítulos que foram elaborados, né? O primeiro capítulo fala um pouco sobre o crime, os conceitos, né, e a sua relação com o caso da psicopatia, né? Os assuntos abordados também foram as sanções penais no direito brasileiro das pessoas com psicopatias, né? A gente vai verificar exclusivamente através do direito brasileiro, do Código Penal, os direitos dos indivíduos com distúrbios psíquicos na Constituição Federal, que a Constituição Federal também aborda um pouco das pessoas que, de acordo com o direito, têm doenças mentais, né? Que inclusive essa linguagem foi modificada com o decorrer do tempo, né? A insanidade mental e a consequência jurídica e social, né, dessas pessoas que possuem sanidade mental, e a legislação brasileira em relação às decisões proferidas pelo juiz competente, né, que, inclusive, existe alguns questionamentos do que foram decididos, né, nesses últimos tempos. O capítulo 2 já aborda a jurisprudência e a doutrina em casos semelhantes para conceber a inimputabilidade e as suas consequências judiciais. Eu trouxe alguns julgados, né? Verifiquei juntamente com esses tribunais, esses julgados, que são casos extremamente semelhantes com o caso Adélio Bispo de Oliveira, que você dá para perceber a divergência, né, desses julgados em relação ao caso específico que a gente trouxe aqui na monografia. E o capítulo 3 aborda as dificuldades encontradas pelos operadores de direito, né, em relação a defender, a julgar, né, inclusive a acusar judicialmente esses agentes com transtorno delirante persistente, essas pessoas que possuem esse transtorno delirante persistente, que é exatamente o transtorno do senhor Adélio, né? São considerados inimputáveis no direito brasileiro, né? E alguns subitens como benefício ou não para a eleição do então candidato à presidência da República do Brasil. A gente vai verificar, nós abordamos um pouco sobre essa eleição, né, sobre esses benefícios, né, em relação ao ato criminoso de Adélio Bispo em relação ao candidato, o então candidato, né, à presidência da República, a descrição dos procedimentos policiais, no caso do senhor Adélio Bispo, né, e jurisdicionais também, e abordamos também a análise da condição do acusado em relação à contratação de assessoria jurídica, né, e a possível quebra do sigilo profissional do advogado. Então, a gente também abordou exatamente esses questionamentos, né, sobre essa contratação do advogado, do causídico do Adélio Bispo dos Santos, de Oliveira, desculpa. O tema, escolhemos, eu vi que é um tema realmente bem complexo, muito complexo, é contemporâneo, né? E a gente consegue também identificar que ele passeia em diversos segmentos, tanto do direito, né, como na psicologia, na psiquiatria,
policial e no plano político também. Então, assim, é um tema bem complexo, bem interdisciplinar, e vale a pena a gente discutir, né, verificando sempre à luz da legislação brasileira, né? E pretende, lógico, esclarecer pontos relevantes quanto à motivação do réu com os seus delírios, né, persistentes, que foi considerado, né, diagnosticado nesse caso específico. Aspectos metodológicos foram exatamente a pesquisa, né, qualitativa, através de fontes, tanto documental e bibliográfica, extrair de alguns periódicos. Tive uma certa dificuldade em relação a periódicos e doutrina, livros impressos, por consequência da biblioteca estar fechada, né, durante um bom tempo, consequência da pandemia, mas consegui pesquisar através de né, outras referências, principalmente através da referência digital também, né? Monografias, teses, dissertações de mestrado, os dados estatísticos elaborados por institutos especializados também, noticiário, utilizei bastante noticiário justamente para saber especificamente o caso concreto, né? E para mostrar dessa forma, eu acho que o estudo de caso é plenamente compatível com o tema em questão. Conceitos, definições e fatos históricos utilizados para a pesquisa, né? Entramos no desenvolvimento da pesquisa, identificando a evolução da psiquiatria após a reforma psiquiátrica no Brasil, que teve na década de 70 e 80, e teve uma reformulação e uma reestruturação dos centros de atendimento psicossocial, que são os CAPs, e a tecnologia implantada também, para as mudanças de tratamento, né? Tiveram muitas mudanças em relação aos tratamentos psiquiátricos dessas pessoas, e tentando sempre o lado da humanização, né, nesses tratamentos, que é fundamental para a ressocialização dessas pessoas. Também a gente abordou o crime em relação aos psicopatas, né, as pessoas com psicopatia. Foi identificado, né, que eu achei muito importante também destacar, que um terço dos crimes são causados por homicidas patológicos, exatamente essas pessoas que possuem, né, algum grau de psicopatia. Sendo eles as mulheres, a maioria, quando cometem algum homicídio ou tentativa dele, estão sobre depressão grave, né, que acontece também, principalmente infanticídio, que se for acusado a psicose puerperal, né, é considerado um transtorno, e por considerar um transtorno, sai do infanticídio para a inimputabilidade por ser, né, teoricamente seria, por se tratar de um transtorno mental. Entre outros, né, esses são os principais entre as mulheres, homicidas patológicos. Já os homens sofrem mais, no caso de homicídios, a esquizofrenia, a atividade delirante paranoide, que é um caso bem parecido com o do Adélio Bispo de Oliveira, o delírio, né? E o ataque homicida por um suposto perseguidor. Mata antes de morrer, só que é pura paranoia da pessoa que está com esse transtorno, né? E eu vi também que casos, grande parte dos casos de homicídio advém também por ingestão de bebida alcoólica e drogas, né? Então, isso aí faz com que a maioria dos crimes de homicídio venha a acontecer por consequência também de álcool e drogas, né? Então, sendo que um terço dos casos de homicídio são patológicos. As sanções penais no direito brasileiro, né? As pessoas com psicopatias. Também a gente abordou essas sanções, né? Que, a princípio, a gente viu que a capacidade do agente é fundamental para saber se há ou não a imputabilidade, né? E a capacidade do agente de compreensão do injusto causa
é o normal para ser imputável, né? Ele tem que ter a compreensão do injusto, e que é a regra, que é a imputabilidade, que é o ser normal. São condições biológicas e psicológicas normais, né? Ele sempre vai ter a compreensão, que é considerada em alguns doutrinadores, falam que é o homem médio, né? Que é o homem que compreende as normas e pratica dentro da sociedade. Então, ele não foge das normas da legislação, para não é injusto para não receber uma punição. Né? Então, quando ele tem essa compreensão, ele é um ser normal, então ele é imputável. A imputabilidade, ela vai de acordo com a vulnerabilidade e a influência que a pessoa recebe, né? Então, são pessoas semi-imputáveis, elas têm um pouco de transtorno, mas não é considerado um transtorno forte, né, de alto grau, então eles podem, né, responder, sim, por consequência, com a pena reduzida, lógico, mas eles podem ter a sanção através da semi-imputabilidade. E a nossa pesquisa focou mais mesmo em relação à inimputabilidade. A inimputabilidade, já o acusado não possui a capacidade de discernimento pelo seu desenvolvimento psíquico incompleto ou atrasado. Então, a inimputabilidade é exatamente a não pena, né? A não sanção. Abordamos também, verificamos também as condições, né, através da Constituição Federal e Código Penal, né, a legislação dessas pessoas que estão na Constituição, principalmente através dos princípios da dignidade. Foi não, professor? Oi, professor? Não falei nada, continue. Desculpa. Então, através da Constituição Federal, existem os princípios, né, e as garantias. Então, elas dão o direito à dignidade da pessoa humana, né, o direito à saúde e à justiça. Então, por consequência, é dever do Estado criar, de acordo com o artigo 227, inciso 2, é dever do Estado criar programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de necessidades especiais, né, integrá-las socialmente, através de treinamentos, trabalho, convivência e facilitar os seus bens, aos bens e serviços. Já o Código Penal, o artigo mais utilizado, né, justamente para essas garantias, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, na época, no tempo, na ação, né, ou a omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, caso ele não tenha esse discernimento, depois, lógico, feito uma avaliação pericial, porque até então existe a presunção relativa da capacidade, ele é capaz até que se mostre o contrário, através da avaliação pericial, então ele é isento de pena, inimputável. O Código Penal brasileiro enquadra os crimes como analítico, né? Um certo tipo da conduta humana é resultado do crime tipificado em lei. Para tal é necessário que de quem comete um ato ilícito tenha consciência deste ato, como foi falado. É necessário que ele tenha consciência do que fez, né, no ato, né, para obter a pena ou a sanção. Mas a doutrina ela não é pacífica em relação à culpabilidade do agente portador de algum transtorno, por causa da subjetividade na classificação da psicopatia. E para muitos juristas, na maioria dos crimes praticados por esses agentes, existe a sanidade. Né? Então, passa-se a ter essa dúvida em relação à sanidade por consequência da avaliação, né, da avaliação ser subjetiva. Então, existe essa discussão ainda muito grande com relação, né, às doutrinas. Harry, por exemplo, a respeito do comportamento dos psicopatas, é resultado de uma escolha exercida livremente, né, o livre-arbítrio. Então, eu acho que, de acordo com o Harry, ele acha que
o psicopata, ele também pode ter um momento de clareza, cometer aquele crime, né, cometer o ato, e porque ele tem a escolha, né, livremente. Então, naquele momento que ele escolheu, mas nem sempre ele vai estar sem o discernimento, falta de discernimento das coisas, da conduta dele. Então, para Harry, mas já para Miguel Reale Júnior, ele diz, para ser mais assertivo em relação às punições aos atos praticados pelos enfermos mental, tiveram que classificar as doenças conforme o grau de transtorno que o agente possui. Desta forma, fica mais plausível, ou seja, mas não é assertivo, não é uma coisa certa. Fica mais plausível a individualização da pena para as pessoas que praticam determinados crimes pelo grau de psicopatologia, né? A psicopatologia, inclusive, tem pessoas alguns analistas acham que essa palavra também ela é muito subjetiva, porque o grau da psicopatologia, né, ela é muito subjetivo e você não tem como mensurar para entrar em medida de segurança, quanto tempo passar dentro de medida de segurança e tratamento, enfim. A jurisprudência em casos semelhantes para conceber a inimputabilidade de suas consequências. Eu trouxe alguns julgados, como eu falei, justamente para a gente verificar o que é que tem, né, o que se tem hoje em relação a alguns julgados anteriores, que, havendo a prática de ilícito penal em lugar da pena, é adotada a medida de segurança, na modalidade de internação ou tratamento de natureza preventiva, com prazo indeterminado, embasado na periculosidade, novamente a periculosidade do indivíduo, de acordo com o artigo 97 do Código Penal. Já Fiorelli, o termo periculosidade, usado na legislação, é controverso em diversos aspectos, tanto no jurídico como na medicina, pois é necessário abranger que não só o indivíduo, né, mas também as diversidades e a desigualdade social. Então, para ele, é exatamente isso que acontece. Ele é perigoso no momento que ele não tem uma expectativa de vida, que ele não tem oportunidades, quando ele não tem, que existe um preconceito social em relação aos seus problemas, aos seus transtornos. Então, no momento, esse termo periculosidade se faz muito pelo momento de vida que aquela pessoa, aquele indivíduo está passando. Então, esses graus, eles vão variar de acordo com a condição atual da pessoa, do indivíduo, né, do agente. Algumas decisões dos tribunais em recurso ao juiz singular, em casos semelhantes. Trouxe à luz, né, também está na monografia, que foi dado habeas corpus em razão da doença mental, aplicando a medida de segurança. Pessoas reclusas em penitenciárias que foi concedido habeas corpus para se tratar, né, para haver a medida de segurança, para haver o tratamento específico. Outro julgado, que é excluir o crime ou isente de pena o réu para fim de absolvê-lo sumariamente, também aplicando a medida de segurança constatada a doença mental ou a insanidade do acusado. No artigo 2º da lei, essas pessoas devem ser tratadas com humanidade e respeito, e no interesse exclusivo de beneficiar a saúde, visando alcançar sua repercussão pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Coisas que poderiam ser praticadas rotineiramente, né? Mas até porque a ressocialização, dessa forma, fica menos complexa, né? E se houver oportunidades, perspectivas, né, expectativas de trabalho, de participar da vida ativa da sociedade, com certeza eles vão ser inseridos e vão passar muito menos tempo na medida, né, de segurança. A gente abordou muito em relação ao benefício ou não da eleição do então candidato a presidente da República do Brasil, né? Que foi uma coisa que aconteceu, o fato que aconteceu em 2018, exatamente no dia 6 de setembro de 2018, que o então candidato perderia, nós fizemos essa pesquisa, até então, o segundo turno, né? E após esse crime cometido pelo senhor Adélio, fez com que ele disparasse nas pesquisas eleitorais e, consequentemente,
a sua vitória no certame, né? Justamente por consequência de muita exposição midiática, até porque ele tinha 8 segundos de tempo, televisão e rádio, então, através desse ato criminoso do seu Adélio, né, e a mídia teve que divulgá-lo, teve que mostrar que diariamente, várias vezes por dia, ele participou de várias lives, então isso beneficiou muito então o candidato na época pelo PSL, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ou também tiveram muitas contradições e questionamentos em relação a isso, a esse ato do Adélio Bispo. A oposição, na época, falava que foi a armação da família Bolsonaro, pois não se vê mancha de sangue nos vídeos que foram demonstrados e que o candidato precisava, de toda forma, fazer uma cirurgia abdominal na época. E eles aproveitaram esse momento, até porque ele ia ficar ausente da campanha eleitoral, e até porque Adélio, de acordo com algumas informações da oposição, participava do clube de tiro, frequentava junto, não junto, mas no mesmo clube de tiro dos filhos do candidato. Já os apoiadores do seu Jair Bolsonaro, eles divulgavam, até hoje divulga, que a oposição, junto com o PCC, patrocinaram esse crime e acobertaram a gente e pagaram o seu advogado, que é um outro grande questionamento em relação a esse pagamento do causídio. A descrição dos procedimentos policiais e jurisdicionais no caso do seu Adélio. Após ouvir cerca de 100 pessoas e verificar as mensagens, seu computador, celular, e recolher as imagens da cena do crime, constatou que o seu Adélio não teve ajuda de ninguém no planejamento e na hora do ato praticado, nem posterior ao fato. Então, foi o inquérito policial, de acordo com a autoridade policial, foi constatado que não teve ajuda, nem antes, nem durante, nem após o fato praticado pelo seu Adélio. E depois de diversos diagnósticos feitos, tanto privado como público, os laudos periciais de natureza psíquica apontaram que o seu Adélio Bispo possui realmente esse transtorno persistente delirante. Foi diagnosticado exatamente isso, esse transtorno dele. A contratação da assessoria jurídica, como eu falei, e a sua possível quebra de sigilo profissional foi muito contestado. Em relação surgiram algumas perguntas de quem pagou e qual o interesse de quem pagou, qual o valor do pagamento, entre outros questionamentos. Foi solicitada a investigação do defensor e acabaram interrogando, indo de encontro ao Código de Ética do Estatuto da Advocacia da OAB, nos seus artigos constantes lá, do artigo 35 ao 38. Então, teve aí, praticamente, a quebra do sigilo profissional do causídio. E esse sigilo compreende tudo que resulte do seu relacionamento com o cliente. Então, qualquer coisa que faça, que interrogue, que queira saber sobre a atividade profissional da defesa do causídio junto a seu cliente é quebra de sigilo profissional do advogado. Existe a quebra de sigilo do advogado, sim, nesse Estatuto da Advocacia, mas só em casos específicos, excepcionais, que é através de constrangimentos ou ameaças que o advogado está passando. As considerações finais da monografia trouxe, então, à luz que a importância da discussão da legislação brasileira em relação aos casos de inimputabilidade, a sua medida de segurança e a ressocialização tem que ser personalizadas. Então, a gente, depois de verificar, através dessa pesquisa, a gente viu que é extremamente necessário continuarmos discutindo a legislação à luz dessas pessoas com imputabilidade, e colocando-as como fim a sua ressocialização e personificar cada vez mais, cada indivíduo tem um grau, um transtorno diferente do outro. Essas pessoas acometidas por essa doença mental, que é o que traz o Código Penal. Que são necessários métodos de avaliação pericial de transtornos mentais, com efetividade, assertividade principalmente, e, novamente, personalização de cada método,
personalização de cada avaliação. Isso é fundamental para a cura, tratamento desse indivíduo. Importante rever também os métodos de tratamento específicos, individualizados, para os agentes com algum transtorno. E, por fim, quero agradecer muito, né, a minha família. Já deu tempo, não é, professor? Já. Quero agradecer muito a minha família. Mas continua. Meus orientadores, professor Marcelo Cidrião Ferreira Salgado, Simone Trindade da Cunha e a minha orientadora da monografia 1, a professora Blaine Queiroz Caoba. A banca examinadora, professor José Armando da Costa Júnior, que foi meu professor, Antônio Delano Soares Cruz também foi meu professor, e a todos os membros da Universidade de Fortaleza, a diretoria do curso de Direito, os docentes, discentes e funcionários que contribuíram para isso ser possível, né? Agradeço muito a todos também que estão na sala, né, aos alunos, que daqui a um tempinho vão estar formados também, e a gente se encontra mais na frente. Muito obrigado. Ok, Valot, obrigado pela apresentação. Eu queria passar a palavra para o professor Delano, agradecer a presença dele. Queria também, logo em seguida, passar a palavra para o professor Armando Costa, também agradecer já de antemão a presença. São dois profissionais ocupados. Professor Delano, sem maiores delongas, a palavra está com o senhor. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer ao professor Valber, aliás, ao Valber, pelo convite para participar dessa banca. E a gente, nesse período de pandemia, né, terminamos ficando num certo isolamento. Prazer imenso rever o Marcelo, o Armando, tá? E estamos sempre juntos nessas bancas. E realmente, Valber, você trouxe um tema bastante instigante e interessante. Por quê? A gente sabe que uma das premissas do Estado Democrático de Direito, né, da nação civilizada, é que todos nós devemos arcar com as consequências dos nossos atos, né? Então, quando a gente diz que alguém é imputável, é porque a pessoa teve condições de perceber, né, com livre-arbítrio, a condição da sua conduta, né, a conduta humana, ou seja, comportamento consciente. Então, quando a gente diz que alguém é inimputável, é porque, no momento da ação ou da omissão, ela não tinha condições de entender o caráter ilícito da sua conduta. E, infelizmente, né, a população brasileira, por uma série de deficiências, né, má alimentação, má formação, até do acompanhamento na gestação, esses problemas têm sido bastante agravados ao longo do tempo, né, com a questão econômica, etc, etc. Então, o seu tema é bastante interessante, certo? Eu já atuei como advogado em algumas situações onde eu tive que suscitar esse incidente, né, de sanidade mental do acusado, e realmente é um sofrimento. De um lado, a família da vítima querendo, né, uma punição mais rígida, mas, do outro lado, a defesa questionando que a pessoa não estava saudável, né, no momento, estava perturbado emocionalmente, com problemas mesmo psiquiátricos, né? E realmente é uma questão bem interessante, né, que envolve a medicina legal, né, uma série de fatores. Então, sem maiores delongas, como eu costumo dizer, só parabenizar, o seu trabalho está muito bem feito, certo? E dizer que hoje não é um término, é o início de uma nova fase na vida de qualquer estudante de direito. Nós continuamos estudantes, né, por resto das nossas vidas. E agradecer a você, dizer que você passa aqui pelos bancos da universidade. Nós permanecemos aqui, a Unifor é sua casa. Eu espero que em breve, você não estiver tão cansado de 2 graduações na Unifor, você venha para os nossos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Que Deus continue iluminando aí a sua vida. Parabéns, sucesso.